Estamos ao vivo, Adir. Olá, pessoal. Boa noite. Retomando aí as nossas conversas de domingo. Uma semana quente, uma semana, como já vem se tornando prática aqui no Brasil, né? De polarização, as provocações, né, urdidas no Palácio do Planalto, com os confrontos, né, também comandados, né, por Bolsonaro contra as instituições, contra os movimentos, né, que se colocam em defesa da democracia, que se colocam contra o fascismo, com repressão nas ruas, e até a Globo agora dizendo que quer pacto aí pela democracia, né? Essa, de fato, eu pensei que não fosse viver para ver a Globo, né, propondo pacto pela democracia, um cenário que ela tanto ajudou a construir, que é esse cenário, né, um cenário de desmonte do país, de desmonte da democracia, do Estado Democrático de Direito, enfim. Mas nós temos aí assuntos para conversar hoje, para debater. Então, peço muito a você, né, que diga, primeiramente, se o áudio está chegando bem, se áudio e vídeo, né, estão chegando com nitidez, né, de que cidade você está falando, de que país, né, muito comum que aqui nas nossas conversas que pessoas, né, amigas e amigos que estão em outros países participem da conversa. E vamos curtir, vamos compartilhar. Se você estiver no YouTube, vamos dar o like, né? Enfim, vamos aí ampliar nossa rede, vamos ampliar nossa frente, né? Frente democrática, frente antifascista, frente de esquerda, né? É muito importante aí que estejamos todos nas trincheiras da resistência. Tá? Como é que está aí, Renan? Pessoal chegando, estamos aqui com a nossa amiga Fabrícia Werp, que se eu não me engano é de Xangri-Lá, no Rio Grande do Sul. Quem acompanha a gente de Santos é o José Luiz, de Manaus, a Ângela Afonso. O que mais a gente tem aqui? O José Fernandes, do PT de São Paulo também. A Mônica Rabelo, querida companheira, fascistas não passarão. Está todo mundo hoje irmanado aí nesse clima do combate ao fascismo, né? De Caxias do Sul, o Edson Alves manda um abraço aqui para você. Outro abraço. De Cabrobró, Pernambuco, acompanha a gente a Nara Cavalcante. O João Moreno, de Niterói, aqui no Rio de Janeiro. De Belo Horizonte, onde hoje também a turma nossa antifascista foi para o combate. O Edmundo Alves acompanha a gente de lá. Aqui o policial do Rio diz ao deputado Bolsonaro que mandou queimar faixa pró-democracia. Né? Realmente, alguns desses policiais são a representação de uma milícia, né? É o compartilhamento aí dentro da ordem pública de verdadeiros milicianos. O José Lírio, aqui do Rio de Janeiro. O Júlio Deja manda um abraço aqui pelo Twitter. De onde mais? Da Asa Norte, em Brasília, o Gilmar Magal acompanha a gente. De Osório, no Rio Grande do Sul, a Ana Maria Cunha. De Lagarto, Sergipe, o Aldinelson Araújo. A Maria Helena, de Curitiba. Né? Diz que a Maria Lourenço diz que em São Paulo está muito frio. Né? E aí tem bastante gente aqui agora, que entrou muita gente. Eu já vi gente aqui de Portugal, mas deixa eu ver se o áudio e o vídeo estão bons, porque eu não tinha conseguido aqui. O Cláudio Melo, querido Cláudio Melo, diz aí, Adir. Boa noite, companheiro Adir Renan. Áudio e imagem, ok. Ok. A Regina Moraes, do Rio Grande do Sul, de Santo Ângelo. De Olindina, na Bahia, o Cleviton Borges. Aqui da Gávea, no Rio de Janeiro, diz que está tudo ótimo. Maria Luísa Gomes. De Vila Velha, no Espírito Santo, a Neide Martins.
no Ronaldo Feitosa, acertei ali, ó, Fabrício Herpe é de Xangri-Lá, no Rio Grande do Sul, tá vendo? Quando eu acompanhava pelo celular, eu digitava o nome dela, e a cidade já vinha junto no teclado. O corretor já corrigia. Aqui do Flamengo também a Ângela Areias está sempre aqui com a gente, acompanhando. Tudo chegando bem aqui. A Lúcia Barbosa está em Portugal, acompanhando a gente. Aqui do Rio também o Elcio Glazer. De Maricá, Estreliane Vidal. De Porto Alegre, Ana Chunsky. Sertão da Paraíba, o Eusélio Henrique. São Paulo, capital, a Marilene Souza. O Silvio acompanha a gente pelo YouTube, ele é de Montes Claros. O Adi, acho que o Adi caiu, pessoal. Vou pedir para ele retornar aqui pelo mesmo link. Só um instante. Ele já está retornando. O Silvio aqui, ó, Silvio Ferreira de Montes Claros. De Cuiabá, o Gilmar Epifânio, aguardando aqui o retorno do Adi. Ele caiu, mas já está de volta. A Neide Delgado, de Juiz de Fora. Aqui o Adi de volta com a gente. Caiu, Adi? Eu teclei errado aqui, tá tudo bem. Tá tudo bem. Ok. De Teresópolis, o Sérgio Pereira. Acho que a transmissão está excelente. Né? Muita gente aqui do Rio Grande do Sul, Santo André, uma passada rápida aqui. Botafogo, Belém para cima dos fascistas também, o pessoal no combate. Enfim, vamos lá. O Adi, eu vou já começar aqui por esse tom da luta antifascista. Hoje foi um dia de reação. Né? Em muitas cidades, a gente não está mais deixando espaço. Mas há um tratamento diferenciado. Por exemplo, em São Paulo, a polícia protegeu fascistas, e eles que agora usam bandeiras literalmente fascistas, e tocou bomba de ponte contra os lutadores antifascistas. Olha, tá vendo, desde que a torcida do Corinthians, há alguns dias, 2 ou 3 semanas, foi para a Avenida Paulista e dispersou uma manifestação de bolsonaristas fascistas lá em São Paulo, na Avenida Paulista, né? Diversas torcidas organizadas, né, pelo Brasil afora, mas sobretudo em São Paulo e hoje aqui no Rio, têm se mobilizado, né, de forma responsável, né, já que estamos em isolamento social, estamos aí na pandemia, para confrontar esses grupos, né, de fascínoras bolsonaristas nas ruas, né, para deixar claro a essa turma, a essa gangue, né, que as ruas não são deles, as ruas não são dos fascistas. Né. E agora o que está acontecendo? Desde que esses fascistas começaram a se mobilizar contra a pandemia, inclusive houve até manifestação em frente ao hospital, eu percebo que a polícia, sobretudo a polícia, a PM de São Paulo, não toma qualquer providência a esse respeito. Né? O que mostra que o Dória, né, prefere, na hora de escolher quem reprimir, prefere reprimir quem de fato defende a democracia, quem de fato faz o enfrentamento, né, em prol da pandemia, hoje não tem controle sobre a sua polícia. Né? E hoje, lá em São Paulo, o que nós vimos foi a PM reprimir aqueles que foram às ruas defender a democracia, né, atacando as torcidas organizadas, para se ver, né, as torcidas de Corinthians e Palmeiras, que são duas torcidas historicamente rivais, mas colocaram essas desavenças, que no presente momento são tolas e infantis, de lado, né, para defender a democracia. Né? E foram duramente reprimidos pela PM de São Paulo, que mentirosamente disse que estava ali para manter a ordem, né, estaria sendo ameaçada por esses manifestantes. Né? Como sempre. E aqui no Rio a mesma coisa. Em Copacabana, a PM de Witzel, né, ela
Realmente se coloca como opositor a Bolsonaro, mas na hora do vamos ver, fica ao lado dos fascistas bolsonarianos. Né? Então, também a PM reprimiu aqueles que foram às ruas, né? Todas as torcidas organizadas aqui do Rio, que foram às ruas defender a democracia, defender a ciência, defender a civilização, foram reprimidos pela PM. Então, o que nós temos aí, isso mostra que essas tropas da PM vão ter que ser bem observadas, porque nessa escalada de Bolsonaro rumo ao golpe, né, já tivemos manifestação em Brasília hoje contra o Supremo Tribunal Federal, as PMs podem vir até um papel trágico, né, nesses atentados à democracia. Nós sabemos que parte dos soldados da PM, né, em todo o Brasil, são bolsonaristas, são ligados às milícias. Então, isso tem que ser visto. Os governadores, né, morrem de medo das suas PMs, né, que são forças, infelizmente, historicamente ligadas aqui à repressão, ligadas ao autoritarismo no Brasil. Então, mas é preciso fazer como as torcidas têm feito, né? As torcidas organizadas. Colocar desavenças do lado e enfrentar o fascismo onde quer que ele se apresente. E deixar claro para essa gangue de facínoras que eles não são donos das ruas, não. Né? As ruas são do povo, as ruas são da democracia, né? E tem que deixar isso claro para eles, como as torcidas organizadas têm deixado. Então fica aqui o meu abraço, a minha solidariedade no Rio, as torcidas do Vasco, meu time de coração, mas também a do Flamengo, a do Fluminense, a do Botafogo, a do América, a do Bangu, de todos os times, assim como em São Paulo, as torcidas do Corinthians, do Palmeiras, do São Paulo, do Santos, enfim. Né, em todo o Brasil, todas as torcidas que estão colocando a sua garra, a sua disposição de luta a favor da democracia. Como é que está aí, Renan? Muita gente aqui com a gente, a Marta D'Angelo. Só um comentário, Adi. Em alguns grupos estava conversando com companheiros de esquerda, as pessoas com algumas dúvidas sobre ir para as ruas nesse momento, e eu disse o seguinte: olha, neste momento em que os fascistas vão para as ruas botando todas as suas manias de fora, o que essas torcidas, esses torcedores, esses militantes estão fazendo nesse enfrentamento é serviço essencial. Não é com todo cuidado, mas é serviço essencial. Não tem jeito, não tem como, neste momento, a gente deixar que isso se alastre ainda mais. Né? Então, tem que ter essa compreensão de que a luta também, em determinadas circunstâncias, ela é um serviço essencial e que não tem como não ser feito. Né? Não tem como não deixar de agir. Enfim, está aqui a Marta D'Angelo, de Niterói, de Pernambuco, o Marcionilha, quem mais? Aqui a Patrícia Carvalho, de Friburgo. O Silvio acompanha a gente pelo YouTube de Montes Claros. Um abraço aqui para você. O pessoal falando que o áudio está muito bom. Socorro do Recife. De São Luís, diz que está ok a transmissão. Tony Marques. Também do Recife, a Graça Vieira. De Porto Alegre, a Margot Fetzner. Aqui da Tijuca, Cláudia Araújo. Tem bastante gente aqui, ó, de Londres, o Ricardo Malta acompanha a gente. O Batalha apareceu aí, o nome dele vai ficar zangado contigo aí. A Regiane Maria, de Pernambuco. Enfim, tem bastante gente aqui conosco. O Adi, na mesma linha das manifestações, aqui na mesma linha não, mas também falando de manifestações, nos Estados Unidos, nesta semana, ruas em chamas, né? Nos Estados Unidos, mais um... que é uma sociedade, né, em que o racismo ele até hoje é forte, né, apesar de todas as lutas, né, que vêm das
década de 50 e 60, em prol da afirmação dos direitos civis, todas as lutas do movimento negro, né, que é muito forte lá, de personalidades, lideranças extraordinárias, como foram Martin Luther King, Malcolm X, né, lideranças ainda vivas como Angela Davis, organizações como os Panteras Negras, enfim. Né, ali o movimento negro, a luta antirracista é muito forte e organizada. Mas, apesar de todos os avanços, é bom saber que até meados da década de 60, não é? Negros e brancos não podiam... Era proibido que brancos entrassem em recintos. Havia uma segregação total na sociedade americana. Não é? Negros não podiam andar nos mesmos ônibus dos brancos, não podiam frequentar os mesmos lugares, os mesmos restaurantes, banheiros, enfim. E, apesar disso formalmente ter acabado, mas na consciência, né, de parte da sociedade americana, isso permanece, né, o racismo, né, a vontade segregacionista e, sobretudo, nas forças policiais, nas forças de Estado. São diversos episódios, né, que acabam descambando em tragédias, como a que aconteceu essa semana, que se encerra hoje. Né? O negro americano George Floyd, né, por ter sido acusado de estar tentando comprar, parece, cigarro com uma nota falsa de $20, foi acuado pela polícia lá em Minneapolis, né, foi dominado e deitado ao chão, né, e o policial apoiou seu joelho na garganta, né, desse cidadão, e ele reclamando, dizendo que já não podia, não estava mais conseguindo respirar. Ainda assim, o policial manteve lá o joelho e ele acabou morrendo. E isso, com um rastrilho de pólvora em diversas cidades dos Estados Unidos. Né? O movimento ali está se alastrando, né? Já houve manifestações fortes em frente à Casa Branca. Isso mostra o caráter, né, do governo Trump, que ao invés de solidarizar com a família e de se colocar, não é, contra a atitude do policial, ameaça metralhar, ameaça reprimir. Não é? Enfim. Então, é absolutamente compreensível, embora haja distúrbios, embora haja atos que, obviamente, não podem contar com o agrado das pessoas, mas são perfeitamente compreensíveis. Né? Porque já em quase meados do século XXI, né, essa estupidez do racismo continua, e, sobretudo, né, a partir de ações violentas das forças de segurança do Estado, né, isso. Então, parece que agora, né, os americanos, aqueles antirracistas, os que são defensores dos direitos humanos, resolveram dar um basta no racismo. Né? O movimento nas ruas lá está fortíssimo, né? Manifestações fortíssimas, e que merecem o nosso apoio. Claro que nós não aplaudimos atos, né, de vandalismo, mas acabam sendo compreensíveis. Né? E aqui nós temos que tomar lado. O nosso lado é o lado dos manifestantes, é o lado daqueles que se colocam contra o racismo, é o lado daqueles que se colocam contra a violência do Estado policial. Né? Então, aí alguns tidos como liberais vão a público dizer: os oportunistas estão se valendo do movimento para depredar. Por que não se manifestam contra a violência policial? Né? Então, com muita, né, apreensão que nós vemos isso nos Estados Unidos, mas também daqui de longe nós apoiamos esta reação que tem que ser forte e incisiva contra o racismo. Né? Mataram um pai de família, mataram um cidadão, né? ainda que seja verdade que ele tivesse portando uma nota falsa para comprar cigarro, isso não pode justificar a morte de ninguém. Ele já estava dominado, já não podia esboçar qualquer tipo de reação, né?
e foi morto. E ainda tentam enquadrar o homicídio como homicídio culposo. Isso é homicídio doloso. Vai ficar 8 minutos com o joelho na carótida de alguém, é óbvio que o policial tinha que levar em consideração que aquilo poderia causar a morte daquela pessoa. E o racismo não é só, esse racismo da polícia não é só lá, não. Aqui no Brasil, eu quero fazer essa menção, né? Primeiro, a polícia de Wilson Witzel, né, continua fazendo incursões nos morros, continua matando gente. E ontem, né, não foi nem incursão policial, ontem, nas imediações do Borel, um motoboy estava sem capacete, passando ali pelas mediações, o nome dele é Matheus Oliveira, o policial simplesmente sacou a arma e meteu uma bala na cabeça. Né? E sempre a mesma história, confundiu com traficante, ficou com medo, né? E rapaz de 23 anos, né? Pai de um garoto de 2 meses, está aí morto, né? Pela violência policial. Violência, despreparo, né? E é por isso que Witzel também não gera qualquer empatia, ainda que porventura esteja sendo vítima de uma arbitrariedade policial por parte da Polícia Federal de Bolsonaro, né? Ele não desperta solidariedade, né? É um governador com as mãos sujas de sangue. Então fica aí também a nossa denúncia e a nossa solidariedade à família, né, desse jovem de 23 anos, trabalhador, Matheus Oliveira, barbaramente assassinado por um policial militar na noite de ontem. Como é que está aí, Renan? Bastante gente aqui conversando com a gente. O pessoal agradecendo aqui, a Dirlene Aníbal, obrigado pela resistência. Deixa eu ver o que é que nós temos aqui sobre esses dois últimos tópicos. Porque isso eu ia até pedir para você, Ed, colocar, fazer justamente a comparação que você fez com relação à questão do racismo no Rio e desse governador, né? Quem é ele para falar de fascismo quando exerce esse tipo de política contra a população do Rio de Janeiro, né? Não podemos ter ilusão com Vice ou com Dória, né? Se eles, de certa maneira, estão se posicionando corretamente, ainda que não da maneira mais desejável, mas estão se posicionando corretamente, né? Em relação à questão da pandemia, nós não podemos ter ilusão em relação a eles. Né? São, sobretudo daqui, esse é fascista mesmo, esse defende a política de extermínio, né? A PM assassina. Então, é possível que esteja sendo vítima, alvo, né, de uma manobra por parte da Polícia Federal de Bolsonaro, né? Embora ele deva explicações acerca, ele e a mulher, acerca aí dessas transações aí com o hospital de campanha. Agora, não merece nós qualquer tipo de sentimento de solidariedade, né? Porque se nós denunciamos a possibilidade de utilização do inquérito policial para perseguição política, mas com isso nós estamos defendendo o Estado de Direito, não o Wilson Witzel. Então, da nossa parte, ele não merece qualquer tipo de empatia, de solidariedade, enfim. Ele que encontre o destino dele. Como é que tá aí, Renan? É isso aí. A gente tem aqui, ó, quem chegou agora aqui foi a Maria de Sampa, também aqui com a gente. Aí nós temos, cadê? Entraram alguns robôs aqui. Já, o pessoal indica aí quem são os robôs bolsonaristas para a gente poder fazer uma limpeza aqui na nossa conversa. Nós temos que nos comportar aqui como garis, né? Catar o lixo e jogar fora. Isso aí é lixo. Enfim, o Adir, fazendo um comentário aqui, mais breve, não sei se você viu nesta semana, tinha uma conferência marcada para o início de junho agora, se eu não me engano, e deixa eu ver quando era. Era para 10 de junho, aconteceria
uma videoconferência num seminário sobre combate à corrupção, promovido por um segmento da Faculdade de Direito da Universidade de Buenos Aires. Mas não vai acontecer com a presença que alguns da direita lá da Faculdade de Direito queriam, que era com a presença do Sérgio Moro. Você chegou a ver? De apoio, aplaudo, corretíssima a posição daqueles que impediram a participação do Sérgio Moro. Sérgio Moro é o inimigo do direito. E alguns onde... Mas isso é... Aliás, Sérgio Moro disse que esta censura, entre aspas, a ele, as aspas são minhas, né? A declaração é dele, a censura a ele remontava a queima de livros na época da ditadura. Quem é Sérgio Moro para se colocar no mesmo patamar dos autores, né, que tiveram seus livros queimados pela ditadura? Aqueles que tiveram livros queimados, foram todos livros queimados pelas ditaduras, né? Grandes autores, grandes escritores, gente que escreveu o seu lugar na história da literatura, na história das letras, na história do direito. Não é uma figura menor, um pigmeu como Sérgio Moro, um fascistinha, né? E que agora que se colocou contra Bolsonaro, e não pelos motivos maiores, por disputas por lugar no aparelho de Estado, que ambos queriam um diretor da Polícia Federal para chamar de seu, né? O Sérgio Moro não engana ninguém, ele já está começando a ocupar o seu lugar na história, ou seja, na lata do lixo, né? Então, a atitude de professores e estudantes lá na Argentina, em Buenos Aires, que impediram a sua participação nesse seminário, estão absolutamente corretos, né? Foi uma tomada de posição em relação a uma excrescência do direito, a alguém que é estranho à ordem jurídica, que no caso é Sérgio Moro. Sérgio Moro é tão fascista quanto Bolsonaro, né? Estão em dissensão agora, mas Bolsonaro é resultado direto da Lava Jato. Se há um legado da Lava Jato, esse legado chama-se Jair Bolsonaro e o fascismo aqui no Brasil. Então, é mais do que meritória a atitude daqueles que impediram Sérgio Moro de participar desse seminário de Direito na Faculdade de Direito. Sérgio Moro não tem nada a ver com isso, né? Aliás, o meu amigo Zé Disseu disse com muita propriedade hoje, Sérgio Moro, no máximo, vai virar comentarista de operação policial. Como é que está aí, Renan? Pessoal ajudando aqui a fazer uma limpeza na timeline, o pessoal se empolgou aqui. Mas lixo a gente joga fora, pessoal. Lixo é assim que a gente faz, joga fora. Subiram aqui a hashtag, né, Moro fascista, também aqui. Enfim. O Adi, vamos continuar aqui. Entrar um pouco nos dois principais assuntos aqui da semana. Com relação ao coronavírus, né, o Brasil agora é o quarto país com mais mortes. Uma média aí que eu não acredito que já esteja em mais de 1.000 mortes por dia durante a última semana. E o governo continua, não só o governo federal agora, muitos outros, sem nenhum tipo de compromisso com a vida, né? O Brasil, o Brasil está se tornando o epicentro da epidemia, da pandemia, né, no mundo. O número de mortos, que já há alguns dias ultrapassa a casa dos 1.000. Isso é porque, como o noticiário vai se repetindo diariamente, né, 1.000, 1.100, 1.200, vai banalizando, né, como se fossem números. Isso é uma mortandade sem precedentes. E nós sabemos que o Brasil também é campeão de subnotificação. Aqui se testa pouco e se subnotifica. Então, os números são muito maiores, número de mortos, número de infectados, que oficialmente já são 500 mil, isso deve ser muito mais.
E isso diante de um governo federal, né, de Bolsonaro, que continua impressionantemente impávido em relação, impassível em relação à pandemia, não toma qualquer providência, continua insuflando atos, aglomerações, né, em público, com a participação dele, né, atos contra a democracia e aglomeração de pessoas, né, em absoluta afronta às decisões, às recomendações da OMS, da Organização Mundial da Saúde, né. E isso é algo aterrador. E agora nós vemos prefeitos como esse daqui do Rio de Janeiro, querendo flexibilizar, né? E aqui no Rio com fraude, né? Omitindo números, querendo estabelecer uma nova metodologia, né, de contagem, né? Não incluindo quem morreu já pelo coronavírus. Quer dizer, e governadores, prefeitos flexibilizando, né? E alguns fazendo menção à Europa, país da Europa que começaram a flexibilizar. Ora, a curva lá nesse país está descendendo, está descendente, e há quem questione, inclusive, né, essa flexibilização, né, nessas cidades da Europa, né, e de outros países. Há pessoas que não estão seguindo a flexibilização e continuam em casa. Agora, lá nesse país, a curva está descendente. Aqui não. Aqui nós não chegamos ao pico da pandemia ainda. E já governadores e prefeitos cedendo a pressões, né, de Bolsonaro e do poder econômico, flexibilizando. Então, são tão genocidas quanto Bolsonaro. Eu espero que haja, por parte da OAB, partidos políticos e sindicatos, vão à justiça, procurem o Ministério Público, não permitam que nas cidades, né, o Rio de Janeiro, inclusive, é o estado de maior letalidade aqui no Brasil, do ponto de vista em tempos proporcionais, né? Aqui está morrendo mais gente do que a média nacional. Então, como é que vai flexibilizar? Mostra o tipo de prefeito que nós temos, né? Sujeito da pior estirpe, né? Aliado de Bolsonaro, né? Enfim. Então, pessoal, nós não podemos aceitar esse tipo de atitude por parte dos governantes, né? A pandemia aqui ainda não chegou sequer ao seu auge, já está matando essa quantidade de gente. O Brasil caminha a passos largos para estar no ranking macabro, né, de mortes contaminadas em primeiro lugar. Então, isso é algo inaceitável e mostra a irresponsabilidade desse tipo de gestor, desse tipo de governante. Adi, eu acho que é importante destacar que, além da subnotificação, essa doença, e aí mais adiante a gente vai ver o desastre que ela está provocando, sobretudo por conta da falta de cuidado das autoridades. Ela tem as mortes indiretas, né? Aquelas pessoas, tem uma matéria muito interessante da revista Piauí nessa semana, dando notícia que em Belém o número de mortes médio para esse período do ano, dos últimos 2 meses, cresceu bastante. Então, assim, no período de 2 semanas que esperava-se em torno de 150 mortes, 700 pessoas morreram, sendo que 100 foram identificadas como de Covid. Mas aí tem relato de pessoas que têm um infarto em casa, mas chama a ambulância e a ambulância não vai buscar, porque não tem para onde levar. O sistema de saúde em colapso, né? Então, acho que é importante também ter essa dimensão. Adi, só colocando aqui uma coisa importante, lembrando para o pessoal, nós estamos também transmitindo agora pelo YouTube. Eu até coloquei aqui uma pessoa que sempre nos acompanha, que é a Sônia Kemp, pelo Facebook. Ela diz: ó, maravilha ver o Adi no YouTube. No Face sempre era difícil. Agora está ótimo, obrigada. Né? Então, a gente está transmitindo aqui também a transmissão no Facebook, no YouTube e no Twitter. Né? Então, para quem quiser acompanhar, pode acompanhar aqui com a gente. A Tânia Albuquerque está aqui com a gente, sempre comentando. Enfim, Adi, aí vamos falar um pouquinho mais sobre a crise política. Celso de Mello fez uma mensagem divulgada
hoje, né, aqui na coluna da Mônica Bergamo, e que faz pontuações firmes com relação ao bolsonarismo e fazendo comparações históricas. O ministro Celso de Mello, que é o decano do Supremo, né, ou seja, é o mais antigo dos ministros, dos 11 ministros do Supremo Tribunal Federal, e tem sido alvo aí de ataques aí dos bolsonaristas, né? Ofensas, ameaças. Né? O ministro hoje desabafou e disse o que muita gente pensa. Né? E comparou, inclusive, com tintas muito fortes, né? Comparou o Brasil de Bolsonaro à Alemanha de Hitler. O ideal, né, num cenário, digamos, de normalidade, é que juízes e ministros do Supremo tenham uma certa contenção verbal, né? Não entrem no jogo da arena política. Só que nós temos que compreender o ministro Celso Mello, como qualquer um de nós, é um ser humano, né? E tem sido alvo preferencial, né, de Bolsonaro e da sua gangue de milicianos, nas redes sociais, nas ruas, né? Hoje, em Brasília, mais uma vez, houve um ato contra o Supremo, Bolsonaro, né, essa figura patética, andando participou da manifestação aí em cima de um cavalo. Enfim. E o ministro Celso Mello fez esse duro, né, comentário. É claro que não é o cenário ideal, mas é compreensível. Né? O que o ministro está querendo dizer é que é necessário dar um basta em Bolsonaro. Eu acho que foi esse o recado, foi esse o sentimento que levou o ministro a se externar, a se manifestar, né, de uma maneira tão forte e tão incisiva. Né? Não é exatamente a maneira tradicional com que um juiz, né, sobretudo o ministro da Corte Suprema, se manifeste publicamente. Mas a vida ela está toda politizada, sobretudo no mau sentido, né? O judiciário está todo ele politizado. Então essa manifestação do ministro Celso Mello é compreensível e Bolsonaro já ultrapassou todos os limites, né? Já está na hora de dar um basta nele. Agora, quem vai dar o basta? E como esse basta vai ser dado, é que a dinâmica da política vai dizer. Como é que está aí, Renato? O pessoal comentando aqui ainda sobre essa questão da crise, porque há uma insatisfação muito grande, porque ninguém coloca freios nesses movimentos do Bolsonaro, né? Um dos filhos, essa semana, dizendo claramente que não é quando vai não é se vai ter uma ruptura, é quando. Então eles já estão se preparando do outro lado, então tem que ter resposta do lado de cá. Muitas perguntas aqui, Edir, por exemplo, com relação à questão da Sarah Winter, né? Manifestação a lá Ku Klux Klan, né? Ontem, nessa madrugada, na frente do Supremo, para garantir o processo democrático. São um bando de facínoras, né? Essa Sarah Winter, pelo tudo que ela já fez, eu não entendo por que não está atrás das grades ainda, né? Porque ela fez ameaças diretas ao ministro Alexandre Moraes, disse que ia dar um soco na cara dele se encontrasse com ele, que agora os lugares que ele frequenta, né, seriam mapeados, ele e a família dele, quer dizer. Né? E isso mostra a seletividade também do nosso sistema de justiça, ainda quando o agredido é um ministro da Suprema Corte, né? Eu não tenho dúvida se um militante do MST se manifestasse dessa maneira, um manifestante de esquerda, né, já estaria preso há muito tempo. Então, essa turma, e é por isso que é nesse contexto que essas manifestações das torcidas organizadas, elas merecem os nossos aplausos e devem servir de exemplo. Né? O fascismo tem que ser enfrentado.
Quem corre para casa por causa de fascista, a história mostra, né? O fascismo, ele avança a partir do medo do oponente, né? Quando os oponentes correm de medo, o fascismo se consolida. E é por isso que ele tem que ser enfrentado em todas as trincheiras, nessa aqui, nas ruas, né? Enfim. Agora, o que está acontecendo com esse inquérito aí no Supremo é que o coração da mídia bolsonarista está levando uma flechada de morte. A hora que chegarem, a hora que prenderem, né, Carlos Bolsonaro, que é o que parece que vai acontecer nos próximos dias, a hora que esse esquema de fake news for desbaratado, boa parte do bolsonarismo derrete. Né? Boa parte derrete. Aí nós vamos ver quem é que vai ficar com quem. Quem vai ficar com a democracia, quem vai ficar com o fascismo. Me refiro particularmente aqui aos militares. Né? Vão entrar numa nova aventura por causa de um bufão desses, por causa de um desqualificado, de um sujeito ligado à milícia. Né? Vamos ver o que vai acontecer. É isso. Não sei se você tem mais alguma coisa para comentar. A Tânia trouxe aqui o manifesto dos 27 presidentes dos tribunais de justiça dos estados apoiando o STF. Eu não tinha visto aí. Está né? correto. Nessa guerra institucional, nessa iminência de golpe. Está correta, a atitude dos tribunais de justiça está correta. Né? É claro que tem aí um certo espírito de corpo, mas nesse caso aí o espírito de corpo está correto. Uhum. Correto. E tem que, nessa hora, apoiar, né? Nesse confronto, tem que apoiar o Supremo Tribunal Federal mesmo. Tá certo. Perfeito. Mais alguma coisa aí? Tem uma pergunta aqui. Eu peço já para você já responder. Eu coloquei aí na tela e já vai caminhando para o finalzinho. Estamos chegando nos 45 minutos já da live aqui. Você poderia falar um pouco sobre o inquérito das fake news? Não, se essas investigações estão em curso, já houve essa semana, né? Busca e apreensão aí na casa e escritórios aí de diversos desses integrantes desse gabinete do ódio, né? Empresários, né? Enfim, esse tipo de gente, né? Que forma uma quadrilha. Parlamentares foram intimados também a prestar esclarecimentos e daqui a pouco vamos chegar ao chefão, né? O chefe aparente é Carluxo, né? Mas o chefão nós sabemos que é Bolsonaro. E esse inquérito é o inquérito que pode decidir a conjuntura, né? Porque com as provas que forem colhidas nesse inquérito, né? E é bom que se perceba isso, o ministro Alexandre Moraes, que preside o inquérito, ele estendeu retroativamente as investigações a junho de 2018, ou seja, o período eleitoral, né? Onde as fake news foram decisivas para a vitória de Bolsonaro. E as provas coletadas aí nesse inquérito podem ser carreadas às ações que lá no Tribunal Superior Eleitoral pedem a anulação das eleições. Né? E aí a gente se livraria de Bolsonaro e se os pedidos forem julgados procedentes, né? E o ministro Barroso, né, prometeu que em até um mês ele pauta o julgamento dessas ações, então nós nos livraríamos de Bolsonaro e de Mourão de uma vez só, né, de uma só cacetada, com a convocação de novas eleições. Vamos ver, né? Não sei se o TSE vai ter essa ousadia toda, mas esse inquérito aí presidido pelo ministro Alexandre Moraes é um inquérito muito importante. Ele pode ser decisivo para o desfecho aí dessa conjuntura tenebrosa que vem desde 2016 para cá. Bom, pessoal, hoje eu tenho outro compromisso virtual agora, né? Então eu vou me despedir de vocês nesse momento. Eu, às 8 horas, volto com o nosso querido amigo, companheiro Paulo Pimenta, tá? Então vocês já fiquem aí de olho, avisados. 8 horas nas nossas páginas, nas minhas e na do Pimenta.
nós estaremos juntos aí, estaremos de volta, né? Muita gente que pede enfim, a nosso pronunciamento aí juntos, né? Então, atendendo aí mais uma vez a esses pedidos, eu vou estar com Pimenta aí às 8 horas, né? Daqui a pouquinho, tá? A gente volta aí para continuar a nossa conversa, mas aí já com Pimenta junto. Tá, pessoal? Obrigado. Tchau, tchau, gente. Tchau, tchau, Adi. Tchau, um abraço. Tchau.